welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de texting language, a linguagem ou a língua das mensagens, a forma que nós podemos utilizar para nos comunicarmos através de mensagens de texto, tá? Além dessa concepção ou desse nome, desse título, nós temos Chat Abbreviations, que são as abreviações do bate-papo. Abreviações que nós utilizamos no dia a dia, nesses contextos de, por exemplo, aplicativos, de internet e assim por diante. Bom, nosso roteiro de hoje, então, nós vamos ter, primeiro, Texting Language Overview, é uma visão geral sobre essa linguagem dos textos, sobre essa linguagem das mensagens de texto. Depois vamos falar da relação entre English Language and Technology, a relação entre inglês e a tecnologia, porque nós percebemos que, em virtude do mundo tecnológico em que nós vivemos, no mundo globalizado que nós fazemos parte, o inglês acaba entrando no nosso cotidiano com mais frequência, a gente acaba tendo mais contato. Se você parar e pensar um pouquinho durante a pandemia, quantas palavras do inglês você incorporou no seu cotidiano justamente por causa da tecnologia? Bom, depois vamos falar especificamente das abreviações dos bate-papos, dos chat abbreviations. Vamos dar uma atenção bem rapidinha aos emoticons e os emojis, que são essas carinhas, esses desenhos, essas imagens ou esses caracteres que nós utilizamos para expressar emoções, que também faz parte dessa linguagem tecnológica ou dessa linguagem das mensagens de texto. E, por fim, exercício, tá? De que forma que esse conteúdo pode se materializar em um exercício ou em um contexto de interpretação textual, por exemplo. Bom, então vamos lá. Esse assunto já foi tema de Enem, de vestibular, quando nós pensamos em textos que falam sobre tecnologia, textos que falam sobre redes sociais, por exemplo. Tá? Teve um texto recentemente que cobrou justamente esse aspecto de como a tecnologia influencia a nossa vida, de que forma que o uso constante de certas plataformas ou de certos aplicativos de interação social, eles podem prejudicar até a forma que nós pensamos, que nós formamos as nossas opiniões. Tá? Então, falando um pouquinho dessa linguagem, fazendo essa visão geral, nós temos o seguinte: Texting Language, essa linguagem do texto, ou essa língua dos textos, também conhecida como SMS Language, que é o idioma das mensagens de texto. Ele consiste em abbreviations and slang. O que é slang? Gíria. Então, ele faz parte, ele é formado pelas abreviações e por gírias que são frequentemente utilizadas nas mensagens de texto e também em algumas conversas que têm como base ou como meio a internet. Como, por exemplo, mensagens que você troca casualmente através de e-mails, redes sociais ou mesmo de outros aplicativos. Tá bom? É interessante que quando nós pensamos nesse ponto, essa linguagem da internet, essa linguagem própria, ela surge justamente quando o celular começa a ser utilizado, e os celulares de antigamente, de alguns anos e algumas décadas atrás, ele tinha um número limitado de caracteres. Então, você tinha que usar toda a sua criatividade para conseguir se comunicar no espaço menor possível, com o menor número de caracteres possível, porque quanto mais caracteres você digitava, mais mensagens você mandava e automaticamente mais você pagava por isso. As mensagens eram cobradas individualmente. Então, é um recurso que surge a partir dessa necessidade de você fazer uma comunicação concisa, de fazer uma comunicação mais resumida. Tá? Muitas dessas abreviações, quando elas são usadas em um texto, elas refletem justamente uma conversa casual. Então, você pode usar essas abreviações nos textos que são enviados, nas mensagens de texto através dos aplicativos, internet, telefone, etc. Mas essas abreviações, algumas delas, também podem fazer parte de uma conversa, não necessariamente de um texto escrito. Tá? Agora, é importante, however, é uma conjunção adversativa, é importante se observar que essas abreviações têm que ser usadas justamente em situações informais. Você não vai usar
uma abreviação, um smile, um emoticon, um emoji, né, um símbolo desse, por exemplo, em um texto acadêmico, em uma mensagem que você estabelece uma entrevista de emprego, em uma situação formal. Tá? É importante que a gente tenha essa percepção. A linguagem da internet, ou essas mensagens de texto, as gírias, elas mudam throughout, através das gerações. Isso acontece em qualquer fenômeno linguístico, né? As gírias, as palavras, alguns estrangeirismos, eles entram em desuso, eles são substituídos por outras expressões, e a mesma coisa acontece também com a linguagem da internet. E aí, quando isso acontece, demanda que a pessoa aprenda, né? Que ela aprenda um conjunto novo de abreviações, justamente para que ela consiga se manter atualizado naquele processo comunicativo. O mesmo acontece em virtude desse mundo dinâmico tecnológico na atualização das plataformas, né? Há algum tempo atrás existia uma plataforma chamada de Orkut. Não existe mais, isso foi substituído e outras plataformas acabaram assumindo esse papel de interação social e etc. Tá? Então, isso também acontece e as pessoas vão se adaptando. Além disso, as linguagens de texto ou as mensagens e as abreviações de chat, elas nos ajudam, elas são úteis porque elas permitem que você consiga se expressar com um limite de caracteres. Ou mesmo quando você usa essas abreviações como forma de você ganhar tempo, de você não precisar escrever uma forma completa. E ali vem um acrônimo, KISS, né? K-I-S-S, que significa Keep It Simple Short. Mantenha simples e curto. Ali tem uma outra expressão porque é um meme, tá bom? Continuando aqui. No caso do English Language Technology, fazendo essa relação entre o inglês e a tecnologia, o que nós vamos ter? Um alimenta o outro. A língua inglesa alimenta a tecnologia e a tecnologia automaticamente alimenta a questão da língua inglesa, quando nós pensamos no nosso caso, que somos estudantes e praticantes de uma língua estrangeira. A influência da tecnologia e da internet no inglês moderno claramente pode ser vista e até sentida, percebida, tocada de diferentes formas e sentidos. Ao mesmo tempo, o mundo globalizado, nesse mundo globalizado em que nós vivemos, o inglês possui esse status de língua franca. O que é a língua franca? É essa condição que um idioma assume em um período de tempo, em um momento temporal, falando sobre um idioma que se demonstra mais importante, que se demonstra mais útil. O inglês, por exemplo, não é o idioma mais falado por nativos no mundo. O idioma mais falado é o mandarim, porque você tem na China a maior população mundial. Tá? Então, esse é o idioma mais falado numericamente. Agora, quando nós pensamos qual é o idioma mais utilizado por não nativos, é justamente o inglês. Por que é o inglês? Pela influência que os Estados Unidos possuem, pela influência que o Reino Unido desempenhou durante muito tempo na história mundial, com a Revolução Industrial, por exemplo, e outros processos históricos, e o inglês foi se consolidando com essa condição. Foi sempre assim? Não. Outros idiomas ocuparam essa posição de língua franca, tá? Como tem-se uma expectativa de que futuramente não seja mais o inglês e outro idioma possa despertar esse interesse mundial. No momento atual, inglês tem essa condição de língua universal ou língua franca. E aí nós percebemos o inglês e a tecnologia como parte da nossa vida cotidiana. Nos filmes que nós assistimos, nas séries que a gente também acompanha, nas canções que nós cantamos, na comida que nós comemos. Então, se você parar para pensar um pouquinho, milkshake, sanduíche, pizza, são palavras que vêm do inglês, que são utilizadas na língua inglesa e que a gente já incorporou no nosso vocabulário. Nos eletrônicos, nos jogos. Então, todos esses elementos que remetem um pouco à cultura popular, eles vão compor e vão integrar o nosso cotidiano. E aí nós vamos perceber um pouquinho, tanto do inglês quanto da tecnologia, fazendo parte do nosso dia a dia. No começo dessa aula eu falei para vocês, pensem um pouco o quanto o inglês, durante a pandemia, passou a fazer parte do seu dia a dia com certas palavras, né? Delivery, online,
meeting, né? Palavras que você pode ter utilizado em algum momento nesse período de praticamente 2 anos. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de palavras do inglês que estão relacionadas com a tecnologia, que provavelmente você também já viu em algum momento, já falou, já utilizou. Tá? Então, backup, browser, bug. O que é um bug? É um problema, é algo que deu erro, tá? Bugou, que a gente acabou aportuguesando, né? Passando por um processo de aportuguesamento de um estrangeirismo para a língua portuguesa. Copyright, que é o direito autoral. Download, que é você baixar alguma coisa. Upload, que é você carregar alguma coisa. Layout, é a organização do texto. Login, é você entrar, você fazer o acesso a algo. Keyboard é o teclado. Tá? Homepage é a página inicial, a página principal. Então, aqui são palavras do inglês que, de alguma forma, você já pode ter tido contato. Talvez não todas, talvez você não conheça todas, mas se você está conectado, por exemplo, nesse universo das redes sociais, com certeza a palavra like e a palavra share, você já deve ter visto. Like é o curtir, é o joinha, que existe várias discussões se tira, se não tira, se deixa ou se não deixa, e a palavra share, que é compartilhar. Então, se você está assistindo a aula, você está compartilhando, você está divulgando, share é a palavrinha em inglês que se utiliza, bom? Falando agora das abreviações, e essas abreviações são típicas do chat. O que é um chat? É um bate-papo, né? Essa conversa informal. Nós vamos ter as abreviações como formas curtas de palavras ou de grupos de palavras. Phrases faz referência a locuções, grupos que fazem sentido quando você os coloca junto. Depois, abbreviations are often used in chat rooms. Essas abreviações são frequentemente utilizadas em salas de bate-papo ou mesmo nos aplicativos, porque elas são fáceis de serem digitadas e, ao mesmo tempo, elas economizam tempo. Tá? Então, ao invés de você escrever uma longa sentença, você consegue fazer uma abreviação. Elas também são utilizadas para as mensagens de texto ou para as mensagens instantâneas. Além disso, nós temos aqui que muitas pessoas também usam essas abreviações nas plataformas sociais, né? Nas mídias sociais, tá? Nos sites e nos aplicativos de interação social. Quando a gente pensa em mensagem instantânea, é interessante porque na cultura inglesa, né, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo no Reino Unido e aqui no Brasil, nós temos certas posturas diferentes, considerando a nossa composição social. O Brasil é um país que usa muito os aplicativos de troca de mensagem. Nos Estados Unidos, eles não usam certos aplicativos com tanta frequência. Eles usam o recurso que o telefone oferece para enviar mensagem de texto. Por isso que a gente percebe essa diferença entre mensagem instantânea e mensagem de texto, tá bom? A instantânea é essa dos aplicativos que nós utilizamos muito no Brasil. Aqui tem algumas dessas abreviações, ó, que talvez vocês já viram. LOL é uma abreviação que tem vários sentidos. Tá? Um deles é laughing out loud, que seria para nós como o português morrendo de rir, tá? Ou rindo alto. LOL também é a abreviação de um jogo, né? League of Legends, que é a Liga das Lendas. Bom, OMG, oh my God, oh meu Deus, também é conhecida. Bro é a abreviação de brother. PLS de por favor. Cause é o because, que é o porquê de resposta. Então, são formas reduzidas que você tem de expressar alguma coisa. Quando você vê nas lojas de conveniência, nos filmes ou nas séries, um letreiro, um luminoso que aparece 24/7, é justamente dizendo que aquela loja está aberta o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Yep é uma forma de utilizar o sim. E BFF, Best Friends Forever. Muita gente conhece que melhores amigos para sempre. Tem escolares e etc. PPL, pessoas, povo, pessoal. IDK, IDK, I don't know, eu não sei, né? Quando você quer falar que você desconhece algo. O G e o 8, great, que é o ótimo, maravilhoso, fantástico. BRB, be right back, já já eu volto, ou logo eu estou de volta.
AFK, essa aqui é interessante porque ela já apareceu em série. Tem um episódio de The Big Bang Theory que você tem os físicos que jogam e que participam de jogos interativos e um deles está jogando e aí ele vai explicar para a pessoa, para a amiga dele, o que significa AFK, que significa Away from the Keyboard, quer dizer, eu estou longe do teclado, eu estou distante do teclado. É uma forma de você expressar a comunicação. Também é comum observar abreviações que misturam letras com números, tá? Fazendo referência ao som que esses números possuem ou que essas letras possuem para juntar a palavra. Então, for, que é o número 4, também tem o mesmo som da preposição for, que significa para. Então, 4 e you quer dizer para você, for you, tá? Então, tem essas combinações também. BF e GF, namorado ou namorada. H e o K, hugs and kisses, que seria abraços e beijos. NP, no problem. Então, são formas que você pode observar essas abreviações. E para a gente caminhar para o nosso encerramento, a gente tem as imagens, né? Os emoticons e os emojis. Em alguns casos, você vê a pronúncia emoji, porque a palavra vem do japonês, tá? Então, esses dois símbolos, esses dois ícones, nada mais são do que representações gráficas, imagens, que são usadas para transmitir uma ideia, uma emoção ou um símbolo, tá? E ao longo também desse desenvolvimento tecnológico, esses desenhos ou essas representações gráficas, elas também evoluíram. No início, usava-se a própria pontuação, os 2 pontos para fazer os olhinhos, um sorriso era um parêntese, e esses símbolos foram modificando até eles virarem esses símbolos animados que nós conhecemos hoje em dia, justamente pelas plataformas e pelos aplicativos. Esses símbolos são muito populares nas comunicações online, tais como as redes sociais, as mensagens de texto e as comunicações instantâneas, que são feitas por aplicativos, incluindo o WhatsApp, que aqui no Brasil é um dos mais utilizados. Falando ainda desses emoticons e dos emojis, a gente tem o emoticon primeiro, é uma mistura entre a palavra emotion e icon, ícone de emoção. Então, a princípio, quando foi utilizado isso pela primeira vez, era justamente dando essa ideia de representar, ao invés de escrever a palavra happy, sad, que seria feliz ou triste, você usava uma combinação de símbolos. A primeira combinação foi essa, ó, justamente essa aqui que vocês conseguem ver na imagem, que foi usada por um professor de uma universidade, e a ideia dele era justamente demonstrar essa emoção. Foi assim que o primeiro emoticon foi criado e surgiu. Depois, lá no Japão, eles modificaram, eles pegaram esses símbolos e passaram a animá-los, fazendo a representação do que seriam as emoções básicas dos seres humanos. Tanto que, a princípio, os emoticons eram mais reduzidos, e à medida que você vai atualizando um aplicativo ou usando uma plataforma diferente, você vê que tem um número maior de opções desses caracteres para você utilizar. Aqui tem a representação do emoji, que são as carinhas aqui representando as emoções, e aqui tem como que você consegue converter essa carinha, esse emoji, num emoticon, que seria justamente as pontuações ou os sinais, tá? Então, por exemplo, 2 pontos, tracinho, parêntese, aí você vai montando essas expressões que fazem uma simulação do que seria a emoção, do que seria o sentimento que aquele indivíduo está demonstrando naquele momento. E aí, para a gente analisar alguns exercícios, vou mostrar para vocês essa temática em um contexto, tá? Então, por exemplo, você já deve ter visto na internet vídeos que têm essa abreviação DIY, tá? Esse tipo de abreviação ou esse tipo de vídeo, ele é muito comum e eles apresentam um formato que se assemelha a um tutorial. O que é um tutorial? Algo que ensina a pessoa a fazer algo, tá? Então, a pergunta vem: vídeos com a abreviação DIY funcionam como formato de tutoriais nos quais o produtor de conteúdo ensina a sua audiência a criar algo do zero, quase que do zero. Esse DIY, ou DIY, o que ele significa? Ele é uma abreviação do quê?
Ele significa do it yourself. Do it significa faça, tá? Tem uma grande marca que usa esse termo justamente para motivar as pessoas. Faça você mesmo, faça alguma coisa. Just do it, tá? Usando o slogan aqui. Então, do it yourself significa faça você mesmo. São vídeos que ensinam a pessoa a fazer algo. Qual outro exercício? Qual abreviação nós usamos quando você quer adicionar alguma coisa no final do texto? É justamente o PS, que é post-scriptum. Depois de ter escrito alguma coisa, você adiciona uma observação. Pessoal, é isso. Na nossa aula de hoje, nós falamos um pouco sobre abreviações. Até a próxima, fiquem bem e bye, bye.